Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do selo FNI, Foco no que Importa. Aqui quem está hoje falando com vocês é o professor Leonardo Chichel. Sou professor de Civil e Empresarial, sou procurador federal. E aí a gente hoje vai conversar, vai dar continuidade à nossa conversa que a gente teve na última aula, que foi o primeiro bloco de falências, né? Então, nós estamos indo para aula 2 de falência, né? Então, vamos continuar aquilo que a gente tinha conversado. Antes da gente começar, eu só quero conversar com vocês uma coisinha. A gente tinha combinado que seriam 2 aulas de falência e uma de resolução de questões e de análise de jurisprudência. Só que teve muita alteração na parte de falência em 2020 e eu quero dar uma aprofundada nisso. Então, nós estamos dividindo a falência em 3 aulas, tá? Então, essa aula a gente vai falar um pouquinho da parte, vai continuar com o processo falimentar e vai passar da quebra, porque a gente já viu quebra na aula passada, da quebra até a reabilitação do falido, e na aula seguinte a gente fala sobre efeitos da decretação da quebra na pessoa do falido, nos contratos, a gente vai ver isso numa aula específica para a gente também não deixar conteúdo de fora. Sempre lembrando que isso é uma aula focada no que importa, então é direto ao ponto. Então, sem mais delongas, vamos começar, né? Então, está aqui o nosso panorama da aula. Então, a gente estava conversando a aula passada, a gente está falando aqui do processo falimentar. Nós vimos toda a parte pré-falimentar, então a gente viu a petição inicial, né? A gente viu essa etapa pré-falimentar e terminamos com a sentença declaratória de quebra, falando sobre quais são os requisitos. Vamos começar a etapa falencial. Então, quando a gente fala da etapa falencial, primeira coisa que tem lá na sentença de quebra, e a gente viu isso na sentença de quebra, foi justamente a necessidade de nomeação do administrador judicial. O Fábio Roa, quando ele conceitua o administrador, ele fala que é o agente criado por lei para o desempenho de certas atribuições relacionadas exclusivamente com a administração da falência. O administrador é o agente auxiliar do juiz que age em nome próprio, portanto, com responsabilidade e deve cumprir as funções cometidas pela lei. Isso é muito importante. Ele é nomeado pelo juiz, mas ele não age em nome de alguém, ele não é mandatário do juiz, não, ele age em nome próprio. Por isso que lá no final, quando a gente fala da parte final de encerramento da falência, o juiz pode, quando dá encerramento da falência, não homologar as contas do administrador judicial e determinar a sua responsabilização, inclusive com bloqueio de bens. Mas a gente vai falar mais no final da aula, tá? Então, é isso que a gente precisa ter ideia de conceito. Conceito de administrador judicial. E quais são os requisitos para ser administrador judicial? Então, quando a gente pensa nos requisitos para ser administrador judicial, está aí o artigo 21, ele fala que tem que ser um profissional idôneo, então a idoneidade é requisito para ser administrador judicial, e ele preferencialmente advogado, economista, administrador de empresa ou contador, ou então uma PJ especializada. Né? A lei de falências, a lei 11.101, ela trouxe a possibilidade da criação de PJs especializadas em administração de massas falidas, né? E elas serem nomeadas administradores judiciais dessa massa, né? Mas quando a gente tiver uma PJ, eu sempre vou ter que ter o nome do profissional que vai ser responsável pessoalmente por essa condução do processo que está aí no parágrafo único do artigo 21, quando a gente fala dos requisitos, né? Aí a gente entra na ideia dos deveres. Os deveres do administrador judicial estão no artigo 22. E quando a gente fala da lei de falências, né, e a gente fala dos deveres específicos da falência, é artigo 22, inciso 3. E ele traz um rol considerável, né? O inciso 1 fala dos deveres tanto na recuperação quanto na falência. O inciso 2 fala na recuperação judicial. E o inciso 3 fala na falência. Eu não vou enumerar e conversar sobre todos. Por quê? São gigantescos. A gente tem, para você ter uma ideia, no inciso 3 a gente tem até a linha R de deveres, né? No inciso 1 vai até a linha I. Então, é um artigo de leitura obrigatória. Artigo 22 da Lei 11.101 é artigo de leitura obrigatória. Vocês têm que ler. Então, se quiserem, dá uma pausa agora nessa aula,
pega a lei de 11.101. Se vocês têm duas telas aí, ótimo. Abra 11.101 lá, pausa minha aula, vai lá e leiam todos os incisos, todas as alíneas dos incisos do artigo 22, para vocês terem uma ideia dos deveres. Eu trouxe aqui as principais. Então, quais são os principais que a gente pode falar? Em primeiro lugar, ele tem que proceder à arrecadação do ativo e avaliar o ativo. Tá? Mais do que isso, né? Além de avaliar, depois ele vai ter que realizar o ativo para efetuar o pagamento. Então, aí, o segundo dever importante que a gente pode destacar aqui é verificar os créditos. A gente já viu lá que na petição inicial da falência, a gente tem que ter um rol de credores, né? O administrador ele tem a atribuição de verificar esses créditos que estão lá ou que constam nos documentos da massa falida, ou aqueles que foram apresentados pelos credores voluntariamente. A gente vai falar da verificação de crédito da próxima etapa, né? O que mais? Ele tem que elaborar um relatório inicial. Esse relatório inicial ele tem um prazo de 40 dias. E aí ele tem que analisar o comportamento do falido e a sua eventual responsabilização. Mensalmente, o administrador tem que prestar contas, apontando as receitas e despesas da massa falida, se houve arrecadação, se houve liquidação de ativo, tá? Isso tem que ser feito até o dia 10 de cada mês. E ele tem que apresentar também um relatório final. O relatório final está lá no artigo 155, né? No prazo de 10 dias, e a gente vai falar um pouquinho mais dele quando a gente falar na parte final. Então, são as mais importantes. São as únicas? Não. Ele vai administrar, vai representar a massa falida. Então, tem uma série de deveres que estão lá no artigo 22. E eu peço que vocês leiam o artigo 22 para a gente também não ficar preso nisso aqui, tá? Bom, deixa eu pular para cá meu rosto. Pronto. Além disso, o artigo 23, ele fala das punições do administrador que não cumprir com os prazos previstos nos deveres. Então, se ele não apresentar no prazo estabelecido suas contas ou qualquer dos relatórios previstos na lei, ele será intimado pessoalmente para fazer do prazo de 5 dias sob pena de desobediência. Crime de desobediência aqui pela não apresentação dos documentos que ele teria que apresentar. Ele é obrigado a apresentar, né? Então é importante ressaltar isso. Vamos falar um pouquinho da remuneração dele. Não é pro bono. Ele vai ser indenizado, ele tem que ser remunerado. E o artigo 24 fala dessa remuneração. Essa remuneração, que está no artigo 24, ela... Peraí, só abrir aqui o artigo da lei. Ela vem e fala o seguinte, vamos lá, como que vai ser? Ela vai ter que ser feita de acordo com a capacidade de pagamento da massa falida, o grau de complexidade do trabalho, os valores de mercado praticados, né, no desempenho de atividades relevantes. Então, esse é o básico para poder a gente fixar um valor. Além disso, o valor total pago ao administrador judicial não pode exceder 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou o valor da venda dos bens na falência. É 5% ou dos créditos, do valor dos créditos, ou do valor da venda dos bens, da realização dos ativos na falência. O que for menor. O que for menor. Tá? Então, a gente vai ser um desses, o limite vai ser um desses dois. Tá? Outra coisa, 40% do montante devido ao administrador judicial, ele vai ser reservado para pagamento após ele cumprir lá os que está previsto no 154, o 155 e o 154. Ele fala da apresentação e julgamento das contas e o 155 do relatório final. Então, ele só vai receber a integralidade depois que for aprovado o relatório final, apresentado o relatório final da falência, que vai ser julgado por sentença. Esse 24 continua. Aí no parágrafo 3º,
Ele fala que se ele for substituído, a remuneração vai ser proporcional ao tempo e ao trabalho despendido. É um pouco de lógica isso. O parágrafo 4º, ele fala que não tem direito a receber a remuneração o administrador que tiver as contas desaprovadas, e a gente vai falar de desaprovação de contas, porque vão ter outras consequências que não só o não recebimento da remuneração, ele pode ser responsabilizado, então a gente vai falar sobre isso mais para frente. E aí o parágrafo 5º, ele está trazendo um outro limite para a remuneração. Quando a gente fala de falência de microempresa, empresa de pequeno porte. Então, nesse caso, eu vou ter um limite de 2%. Mas ele cita também aí o artigo 70A da Lei 11.101, né? Aqui, com a redação dada em 2020. E esse 70A, ele está falando da pessoa física produtora rural. Entendeu? Então, ele está falando que, nos casos de microempresa, empresa de pequeno porte e produtor rural, pessoa física, que falirem, a remuneração do administrador judicial não pode ser superior a 2% do valor total devido aos credores ou a 2% do valor da venda dos bens. Isso sempre o que for menor, tá? Mas aí vai ser 2%, não vão ser 5%. Tranquilo? Então, seguindo, não temos tempo a perder, vamos começar a falar sobre verificação e habilitação de créditos. Quando a gente fala de verificação e habilitação de créditos, o artigo 7º da lei, da Lei 11.101, ela inaugura dizendo justamente que a verificação de créditos será realizada pelo administrador judicial com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com auxílio de profissionais ou empresas especializadas. Então, ele vai verificar com base nos documentos fiscais da massa falida e também com base nos documentos que foram apresentados pelos credores. A gente viu que nem sempre a gente vai ter um contador ou um administrador nomeado como administrador judicial, administrador de empresas nomeado como administrador judicial. Então, muitas vezes, ele pode se valer do auxílio de empresas ou profissionais especializados. Ele pode ter um advogado, ele pode ter um contador, né? Tudo mediante aprovação, óbvio. Mas ele pode se valer dessas pessoas. E aí, como é que começa esse processo de verificação de emissão de crédito? Ele começa com a publicação do edital. A publicação do edital, ele é uma das consequências da sentença de quebra. A sentença de quebra manda que seja publicado um edital com a íntegra da sentença e a relação de credores, e esse edital ele vai ser eletrônico. Essa é uma das alterações de 2020. Então, esse é o termo inicial do processo de verificação de créditos, tá? Então, começa com essa publicação. Com essa publicação, eu tenho um prazo de 15 dias para os credores não listados habilitarem os seus créditos e os credores listados naquela relação de credores apresentarem eventuais divergências. A lista de devedor que constava lá do pedido de falência, a lista de credores que constava lá do pedido de falência, dizia que o meu crédito era de 50 mil, quando na realidade o meu crédito é de 75 mil. Aí eu apresento os documentos divergentes, que comprovam a divergência, e isso vai servir de base para esse processo de verificação e habilitação de crédito. Tá? Esses processos de habilitação e de divergência de créditos, eles vão ser autuados em separado, né? Não vão correr no principal, e aí vão ter uma instrução em cada um deles. Eles vão, então, passar, uma vez colocados, para análise pelo administrador, e ele tem 45 dias contados a partir do término desses 15 dias para apresentar a relação de credores. Então, o que acontece? Publicou o edital,
15 dias para habilitação de créditos novos ou para apresentação de divergência dos créditos na lista de credores. Tá? Fim desses 15 dias, o administrador tem 45 dias para elaborar a relação de credores. Então, ele tem que analisar os pedidos de habilitação e divergência nesse prazo. Nesse prazo. E aí, ele vai deferir ou não e vai incluir ou não nessa relação de credores. Aí, é publicado no edital com a relação de credores. Publicado, inicia o prazo para impugnação do que está no edital com a relação de credores. O prazo de impugnação aqui é de 10 dias. Elas vão ser autuadas em separado. E a decisão do juiz do procedimento de impugnação contra essa decisão cabe agravo. Agravo. É uma decisão, cabe agravo. Terminaram as impugnações, julgaram todas as impugnações, vai ser feita, então, a homologação do quadro geral de credores. O juiz vai lá e homologa o quadro geral de credores, dando fim ao procedimento de verificação e habilitação dos créditos. Quero ler aqui com vocês só o artigo 18, que fala justamente desse quadro geral de credores. Ele vem e fala assim, olha lá. O administrador judicial será responsável pela consolidação do quadro geral de credores a ser homologado pelo juiz com base na relação de credores, aqui refere ao artigo 7, parágrafo 2º, aquela relação de credores inicial que instrui o processo, e nas decisões proferidas nas impugnações oferecidas. Então, ele vai pegar a relação de credores, que foi feita com base naquela lista de credores e nos documentos que foram apresentados após a publicação do edital, e aí ele vai incluir aqueles créditos que foram impugnados tempestivamente, cuja decisão do juiz foi pela sua inclusão na relação de credores. Então, é elaborado esse quadro geral de credores. Tá? Parágrafo único desse artigo 18, ele fala de classificação de crédito. A gente vai falar de classificação mais para frente também, mas olha lá. O quadro geral, assinado pelo juiz e pelo administrador judicial, mencionará a importância e a classificação de cada crédito na data do requerimento da recuperação judicial ou da decretação da falência. Será juntado aos autos e publicado no órgão oficial pelo prazo de 5 dias, contado da data da sentença que houver julgado as impugnações. Então, 5 dias para sair publicado essa homologação desse quadro geral de credores, uma vez julgadas as impugnações. Só que assim, quando a gente traz esses prazos que estão aqui, quando a gente traz os prazos aqui, você tem 15 dias, depois 10 dias, pipipopopó, para impugnar, para não impugnar, às vezes a gente tem os chamados retardatários. Eles não entram no prazo, mas eles entram posteriormente. Para eles, existe um regramento próprio das habilitações retardatárias. Eles estão no artigo 10 da Lei 11.101. E ela vem e começa assim, falando no artigo 10, que não observado o prazo lá do artigo 7, né, que é a apresentação das causas, as habilitações de crédito serão tidas como retardatárias. Tá? E quais são as consequências disso? Bom, a habilitação retardatária não tem direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral de Credores. É o que está no parágrafo 1º. Tá? Isso na recuperação de crédito. Tá? O que mais? No parágrafo 3º, ele fala que os créditos retardatários, eles perdem direito aos rateios eventualmente realizados, porque às vezes já foi feito um rateio para pagamento parcial, então ele perde direito a esse rateio, ficando sujeito ao pagamento de custas, no caso por conta dessa habilitação retardatária. Mas, de qualquer forma, ele pode pedir, nos termos do parágrafo 4 desse artigo 10, a reserva
de valor suficiente para satisfação do seu crédito. Ele fala assim, olha, estou habilitando retardatáriamente, estou vendo que você está realizando ativo, então é o seguinte, reserva a minha parte aqui até vocês julgarem isso daí para evitar prejuízos posteriores. E aí, o administrador, se o juiz assim determinar, vai acabar reservando uma parcela desse valor proporcional, né, como se o credor fosse esperando o julgamento dessa habilitação de crédito retardatária ou tardia, né? Aí eu tenho a continuação do artigo 10. Eu não vou ler o artigo 10 completo. Eu quero que vocês depois leiam esse artigo 10, porque ele é a nova redação de 2020. Então, ele teve várias alterações. Quero destacar nesse artigo o parágrafo 7º, que ele fala justamente do quadro geral de credores. A gente tem lá o artigo que eu li para vocês falando do quadro geral de credores, mas o parágrafo 7º, ele fala que ele vai ser formado com julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e impugnações retardatárias decididas até a sua formação. Então, se ele entrou com uma habilitação retardatária e ela foi julgada antes da elaboração do quadro geral de credores, ela tem que ser incluída no quadro geral de credores, é isso que ele está falando no parágrafo 7º, mas é importante a gente falar isso também, né? E acho que, no mais, é isso, tá? É isso que a gente tem que falar sobre isso. Aí a gente tem que pensar um pouquinho na classificação dos créditos, né? Como é que funciona a classificação dos créditos? Quando a gente fala da classificação dos créditos, o artigo 84, ele está falando um pouquinho sobre os créditos extraconcursais. Então, ele vem lá no caput de 84 e fala: serão créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no artigo 83, que são os concursais, na ordem a seguir aqueles relativos, 2 pontos. Ele traz uma ordem. Vou trazer para vocês a ordem aqui, mas eu quero falar para vocês, então, o seguinte. Quando for realizar o ativo e efetuar o pagamento, primeiro eu pago os créditos extraconcursais, para depois pagar os concursais. E mesmo na hora de pagar os extraconcursais, eu tenho que seguir uma ordem pré-determinada. E aí é uma ordem. Primeiro que tem que ser pago as despesas indispensáveis à administração da falência, que foram pagas antecipadamente. Então, aquelas que eu preciso para fazer girar a própria massa falida, a administração da massa falida, elas têm que ser pagas desde que indispensáveis. Esse é o primeiro ponto. O segundo crédito extraconcursal na ordem de pagamento são os trabalhistas de natureza salarial vencidos nos 3 meses anteriores à decretação à falência, limitados a 5 salários mínimos por trabalhador. Isso é importante, porque esse é um artigo que o pessoal adora perguntar, porque é cheio de detalhe. Então, crédito extraconcursal, mas tem que ser trabalhista de natureza salarial. Então, não pode ser de qualquer natureza. Não pode ser indenizatório, tem que ser natureza salarial. Que mais? Vencidos os 3 meses anteriores à decretação da falência. E eles vão ser sempre limitados a 5 salários mínimos por trabalhador. Aí, e tem o terceiro na ordem de pagamento dos créditos extraconcursais. Os créditos em dinheiro objeto de restituição. Como assim? Às vezes, foi arrecadado um determinado bem, um determinado ativo, que não pertencia à massa falida. Então, o verdadeiro proprietário ele pode entrar com uma ação de restituição. Só que os bens podem ser vendidos durante o processo de arrecadação. O administrador não tem que esperar. E aí o bem foi vendido. O que a gente faz? Então, se você entrou com o pedido de restituição e você tinha direito, mas o bem foi vendido, você faz jus ao crédito em direito, em dinheiro, objeto do pedido de restituição. É isso que está falando ali. É o item 3 na ordem do pagamento dos créditos extraconcursais. O item 4 são as remunerações do administrador e dos seus auxiliares. Aí depois, em quinto lugar, eu vou pagar as obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados após a quebra, após a decretação da falência. Depois disso, eu vou no item 6, que fala
as quantias fornecidas à massa falida pelos credores. Porque, eventualmente, um credor pode oferecer um aporte de recurso à massa falida para custear a administração dela. A gente não falou que precisava de despesas indispensáveis? Então, para custear isso. Aí, depois disso, a gente tem o item 7, que são as despesas da massa com arrecadação, administração, realização do ativo, distribuição do seu produto e custos do processo de falência. Logo depois, a gente vai pagar as custas judiciais de processo que for vencida. E, por fim, os tributos de fatos geradores ocorridos após a quebra. Então, o IPTU do imóvel após a quebra, por exemplo. Tá? É isso que a gente está falando. Tributos de fatos geradores ocorridos após a data da quebra. Esses são créditos extraconcursais. Eles estão fora do concurso universal de credores. E, por isso, têm que ser pagos em primeiro lugar. Mas têm que ser pagos nessa determinada ordem e nenhuma outra. Tá? E os chamados créditos concursais? Bom, os créditos concursais estão lá na lei também, no artigo 83. E aí a gente tem lá, primeiro lugar, e eu pago nessa ordem também. Créditos concursais eu pago nessa ordem também. Em primeiro lugar, a gente tem os créditos trabalhistas até 150 salários mínimos por credor, e aqui ele não fala natureza, tá? Não precisa ser natureza salarial, de qualquer natureza. E os decorrentes de acidente de trabalho, sem limitação, tá? Depois disso, a gente tem os créditos cravados com direito real de garantia até o limite do bem gravado. Aqui a gente tem que lembrar que só existem 3 direitos reais de garantia que podem ser aplicados aqui. O penhor, a hipoteca e a anticrese. Se eu tiver uma garantia que outra qualquer, ela não é constituída como direito real de garantia. A gente tem que ser gravados com direito real de garantia. O item 3 são os créditos tributários, exceto os extraconcursais. Quais são os créditos tributários extraconcursais? Aqueles que venceram, os fatos geradores foram após a data da quebra. A gente já viu que é extraconcursal. Então, os créditos tributários vão ser pagos em terceiro lugar, exceto os extraconcursais, e excetuadas também as multas tributárias. Porque as multas tributárias vão estar em quinto. Então, primeiro eu pago o trabalhista para 150 salários mínimos. Em segundo, eu pago os créditos gravados com direito real de garantia. Em terceiro, os créditos tributários, exceto os extraconcursais e as multas tributárias. Em quarto, eu vou ter os quirografários. O que são os créditos quirografários? São os créditos que não se enquadram nas outras categorias. Não é tributário, não é trabalhista, não tem garantia real. Ou seja, não é trabalhista até 150 salários mínimos. O que for acima é quirografário. Entenderam? Aí depois, em quinto lugar, depois que pagou todos os quirografários, as multas contratuais, as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, inclusive as multas tributárias. Até agora, quando ele fala de tributo, ele não fala de cobrança de multa. Ele fala de cobrança apenas do tributo. E aí, a gente tem os créditos subordinados. Os créditos subordinados, eles estão no inciso 8 do artigo 83, né? E é assim, os créditos subordinados, a saber, os previstos em lei ou em contrato, e os de sócios e dos administradores sem vínculo empregatício, cuja contratação não tenha observado as condições estritamente comutativas e as práticas do mercado. Aí, né, são os subordinados. E por último, os juros vencidos após a decretação da quebra. Tá? Após a decretação da quebra. Eu quero trazer 3 regrinhas que a gente precisa analisar. Vamos então. A letra que a gente viu. Primeiro, será considerado como valor do bem objeto da garantia real a importância efetivamente arrecadada com a sua venda. Então, quando a gente fala assim, créditos gravados com direito real de garantia até o limite do bem gravado, não vai ser, em regra, o valor que eu vou utilizar
o valor da avaliação do bem que foi gravado com o direito real de garantia. Vai ser o valor arrecadado com a venda desse bem. Tá? A exceção que a gente tem é quando tem a venda em bloco. Porque aí quando tem a venda em bloco, eu não sei quanto que efetivamente diz respeito àquele valor. Aí, neste caso, eu vou aplicar o valor da avaliação. Mas, fora da alienação em bloco, o valor para fins de pagamento do crédito gravado com direito de garantia, o limite, né, desse pagamento na segunda ordem vai ser justamente o valor que foi feito com a venda, com a alienação do bem. Tá? A segunda regra que eu quero falar para vocês é que os créditos cedidos a qualquer título mantêm a sua natureza e classificação. Então, se alguém ceder um crédito trabalhista, ele vai manter a natureza de crédito trabalhista. Né? Por que isso é importante? Porque a gente tinha um parágrafo que falava que, uma vez feito isso, ele virava quirografário. Mas não. Você cede um crédito com garantia real, ele vai continuar entrando na segunda categoria na hora do pagamento. E a terceira regrinha que a gente tem que falar é assim. Até 2020, a gente tinha aqui também os créditos com garantia, com privilégio geral e os créditos com privilégio especial. E a lei falava o que era privilégio geral e o que era privilégio especial. Tanto que quando a gente fala da Assembleia de Credores, a gente fala de privilégio geral e privilégio especial. Todavia, contudo, entretanto, em 2020, a ideia de separar, classificar de acordo com privilégio especial ou privilégio geral, ele caiu por terra. E isso não existe mais. E aí tem um parágrafo lá, acho que nesse artigo 84, que fala que os créditos que disponham de privilégio especial ou geral em outras normas vão integrar a classe dos créditos quirografários. Então, você paga em quarto lugar dentro dos créditos concursais. Vamos falar de realização do ativo agora. Tá rápido, mas já foi, né? Bastante tempo que dá aula. Na realização do ativo, a gente tem o seguinte. O artigo 139, ele fala: logo após a arrecadação dos bens conjuntados respectivo alto ao processo de falência, será iniciada a realização do ativo. A gente tem que entender que, uma vez decretada a falência e nomeado administrador, ele começa a arrecadar os bens do falido. Ele arrecadou um determinado lote de bens. Foi feito um auto de arrecadação. E esse auto de arrecadação foi juntado aos autos, já é possível dar início ao processo de realização do ativo. Tá? E aí, quanto mais cedo tiver dinheiro, maiores as condições de manter a própria massa falida, né? Pagar os custos da administração e, eventualmente, fazer algum rateio inicial. Né? Então, assim que for juntado o auto de arrecadação dos autos judiciais, já nasce para o administrador a obrigação de realizar o ativo. E como que ele faz isso? Existem 4 formas de alienação. A alienação da empresa com venda dos seus estabelecimentos em bloco, então estou falando da venda da empresa. A alienação da empresa com a venda de suas filiais e unidades produtivas separadamente, isoladamente. Então, eu posso ou pegar a matriz com toda, a empresa como um todo, a matriz e as suas filiais, e vender ela como um todo, fechado, porteira fechada, ou eu posso quebrar e vender em bloco uma filial por vez. Uma unidade produtiva isolada da outra. Né? A terceira forma de alienação é em bloco dos bens que integram cada um dos estabelecimentos devedor. Então, eu pego lá os bens que estão no estabelecimento, que guarnecem o estabelecimento X, e vendo eles em bloco como se fosse um conjunto. É por isso aqui que a gente fala lá atrás, quando a gente falou da variação do bem gravado com direito real de garantia, e a gente falou que na alienação em bloco,
eu vou utilizar o da avaliação, porque como eu estou vendendo um bloco, eu não sei exatamente qual é a parcela que corresponde àquele pedaço que eu vou querer fazer manutenção, tá? E aí, a gente tem como uma última forma de alienação a alienação dos bens individualmente considerados. Então, eu vou vender esse móvel, esse balcão refrigerado, vou vender aquele forno elétrico, né, isoladamente, né? Mas, assim, existem as formas e as modalidades de realização do ativo. As modalidades é qual é o procedimento que você adotado. Elas podem ser usadas para qualquer uma dessas formas. Então, eu tenho o leilão eletrônico, presencial ou híbrido. São as 3 opções. Processo competitivo organizado ou promovido por agentes especializados de reputação ilibada. E, por último, qualquer outra modalidade, desde que aprovada pelo juiz, considerada a manifestação do administrador judicial e do comitê de credores, se existente. Então, eu posso pedir para ser criada uma terceira forma e os credores todos anuírem com essa modalidade diversa de alienação. Tá? O que eu quero também lembrar aqui é o seguinte. O 144A foi incluído em 2020. E ele fala assim: quando tem a frustração da tentativa de venda dos bens do falido. Usei lá eles individualmente considerados. Estou fazendo leilão eletrônico em cima de leilão eletrônico para ficar mais fácil. Ninguém aparece. Não tenho nenhuma proposta concreta dos credores em assumir esse bem. Então, ninguém quer. Então, eles podem ser destinados à doação. Então, o 144A permite que esse bem seja destinado à doação. Tá. E se eu nem encontrar alguém que queira receber esse bem? Porque é um computador daqueles de caixote 486, que eu tenho o Windows para DOS ainda. Não sei se vocês... Não tinha nem Windows, né? Era Word para DOS, era o Office para DOS. Não sei se vocês já chegaram a pegar isso. Eu já. Mas não querem, mas como é que funciona nesse caso, então? Nesse caso, é possível, nos termos do parágrafo único, justamente que os bens sejam devolvidos ao falido. Então, é possível a devolução do bem que foi arrecadado ao falido. Quando? Quando eu for frustrado a tentativa de venda do bem, não tiver nenhum credor apto ou que queira assumir esse bem, e eles forem considerados sem valor de mercado, forem destinados à doação e não encontrado notário. Aí posso devolver para o credor. Tá? Pode devolver para o devedor, desculpa. O devedor. Ainda o 147, ele vem e fala o seguinte. As quantias recebidas a qualquer título serão imediatamente depositadas. Então, eu fiz alienação, resultativo, peguei. Essa quantia vai ser imediatamente depositada em conta remunerada de instituição financeira, atendidos os requisitos da lei ou das normas de organização judiciária. Então, tem que pegar esse valor e imediatamente depositar em juízo em uma conta remunerada. Pode ser uma conta de poupança, pode ser uma conta que seja vinculada a um CDB, entendeu? Vai ter que ser uma operação segura e que você tenha uma certa remuneração, porque ele não pode ficar o dinheiro parado lá, sob pena de responsabilização do administrador, tá? E como que eu encerro a falência? Hoje estamos chegando na fase de encerramento, né? Mas também aqui a gente já está 50 minutos. Então, para vocês terem, né? A falência, a gente corre e não chega no final. É impressionante. Então, o artigo 154, ele vem e fala assim: concluída a realização de todo ativo e distribuído o produto entre os credores, o administrador judicial apresentará suas contas ao juiz no prazo de 30 dias. É aquilo que a gente tinha falado. Terminou toda a arrecadação, toda a liquidação,
e toda a distribuição, pagamento dos credores, seguindo aquela ordem dos créditos extraconcursais e depois dos concursais, lembrando o seguinte, eu pago classe, depois que eu pagar de uma determinada classe, vou para a seguinte. Cheguei nos quirografários, aí eu pago, se a gente tem mais de um credor numa determinada classe e não tiver dinheiro suficiente, a gente vai pagar proporcionalmente. Então, encerrado isso, feito todo o pagamento, distribuído todo o valor arrecadado com a liquidação dos ativos, o administrador tem 30 dias para apresentar o seu relatório final. A gente viu isso lá atrás como um dos deveres, né? Tá, e o que tem esse relatório final? Ele vai apresentar suas contas, não é relatório final, desculpa, gente, as contas. O relatório final é depois. As contas. As contas é o seguinte, vai ser desnecessário o pagamento de todos os credores para o encerramento da falência. Tem que começar falando disso que está no próprio caput do 154. Por quê? Porque ele não fala pagos todos, ele fala distribuído o produto entre os credores. Então, porque normalmente uma falência, eu não tenho o pagamento de todos os credores com a arrecadação, realização de todo o ativo. Não tem. Então, ele é dispensado o pagamento de todos os credores para o encerramento da falência, tá? Mas, assim, a distribuição de todo o produto para a realização do ativo tem que ocorrer, tá? Bom, apresentou o administrador judicial as contas, abre o prazo para manifestação dos interessados sobre as suas contas. Primeiro, de forma geral, para todos os interessados, com prazo comum de 10 dias. Sucessivamente, esse prazo de 10 dias, abre-se 5 dias para manifestação do Ministério Público. Tá? Depois dessas manifestações, vai para o juiz que tem duas opções. Primeiro, rejeitar as contas. Se ele rejeitar as contas, ele tem que fixar as responsabilidades do administrador judicial, podendo determinar, inclusive, a indisponibilidade ou sequestro dos bens do administrador de bens. Tá? Ou então, ele tem outra opção, que é homologar as contas. E homologou o quadro. Está lá, homologado. Entendeu? Então, da sentença que homologa cada apelação, cabe única perda. Vamos lá. Da sentença que homologa as contas, cabe apelação. Aí, passou, homologou, acabou o processo? Não. Aí surge o dever do administrador em apresentar o relatório final. Está no 155. Ele tem prazo de 10 dias para apresentar contados da sentença que homologa as contas, né? 10 dias para indicar, para apresentar o relatório final, indicando o valor do ativo, do produto da sua realização, o valor do passivo, os pagamentos feitos aos credores e especificará justificadamente as responsabilidades que continuaram falido. Por quê? Vai ser, olha, e o falido vai continuar responsável por isso. E justificando os motivos. Com isso, o juiz vai intimar todo mundo, com base no relatório final, ele vai encerrar a falência por sentença. E vai intimar todo mundo. Então, com essa sentença do 156 da lei de falência, da 11.101, eu tenho um encerramento desse período, desse processo de falência. Ele vai ser publicado por edital e dessa sentença cabe a apelação. Então com essa sentença de encerramento da falência, acabou o processo de falência e, consequentemente, o falido está livre, leve e solto, sem nenhum efeito que ele tem que... Não. Com a decretação da falência, com a sentença de encerramento da falência, isso por si só não é suficiente para eu reabilitar o falido. Por quê? Porque o falido ele está inabilitado. Olha aqui o artigo 102.
o falido fica inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial a partir da decretação da falência e até a sentença que extingue suas obrigações. Então, a gente tem que entender que essa é a sentença de encerramento da falência, do 156. Então, é só a partir dela que ele pode requerer a sua reabilitação, porque ainda não saiu uma sentença extinguindo as suas obrigações, né? Quais são os requisitos para o pedido de reabilitação do falido, para ele voltar a ficar habilitado para exercer atividade empresarial? Bom, eu tenho 3 requisitos. Tá? Primeiro, pagamento dos credores. É o pagamento total? Pode ser o pagamento da totalidade dos créditos, mas eu não exijo o pagamento da totalidade dos créditos. Eu tenho que pagar, depois de realizar todo o ativo, vender tudo, ele tem que ser suficiente para pagar pelo menos, né, mais de 25% dos quirografários. Então, eu tenho que pagar todos os extraconcursais, tenho que pagar os concursais das classes superiores aos quirografários, e quando eu chegar na classe 4 lá dos quirografários, eu tenho que pagar pelo menos 25%. Ele só conseguiu pagar 22% dos quirografários. Então, ele nunca mais vai ser habilitado? Não. O falido pode pedir para o juiz o depósito da complementação do valor necessário para atingir os 25%. Tá? É facultado ele fazer isso. Aí ele deposita. Bom, esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é o transcurso de um prazo de 3 anos. E essa teve uma alteração. Porque a gente via lá prazo diferente de 5 ou de 10 anos, se teve como falimentar ou se não teve como falimentar, contar da sentença de sei lá o quê, e pipipi, popopó. Na realidade, o prazo anterior corria da data da sentença de encerramento da falência. Esse prazo agora caiu para 3 anos, independentemente de presença ou ausência de crime falimentar, então, são 3 anos, e eles são contados da sentença de quebra, aquela lá atrás que a gente deu no final da aula passada, e não da sentença de encerramento da falência. Tá? Então, os 3 anos são lá. Então, é capaz de dar 3 anos antes do encerramento da falência. Tá? Por isso que ele coloca como requisito também a sentença de encerramento da falência. Tá? Só que aqui, quando ele fala da sentença de encerramento da falência, ele faz remissão a 2 sentenças. Aquela do 156, que a gente já deu, e uma outra sentença de encerramento da falência, de uma falência simplificada, do processo de falência simplificado, que está no artigo 114A. Olha lá. Artigo novo também, lá de 2020. O 114A, ele vem e fala assim: se não forem encontrados bens para serem arrecadados, ou se os arrecadados forem insuficientes para as despesas do processo. O cara está insolvente, não tem nada, não tem nenhum ativo, nada. O administrador judicial vai informar imediatamente o fato ao juiz, que vai ouvir o Ministério Público, e fixará por meio digital o prazo de 10 dias para os interessados se manifestarem. Então, eu estou lá na fase inicial da falência. Nomeei o administrador, ele foi arrecadar os bens, não encontrou nada, não tem ativo, não tem nada, ou é irrisório. Né? Aí o parágrafo primeiro, um ou mais credores poderão requerer o prosseguimento da falência, desde que paguem a quantia necessária, e aí a gente tem aquele crédito concursal da quantia que o credor efetua para a massa, né? Quantia necessária as despesas e os honorários do administrador judicial, que serão considerados despesas essenciais nos termos do inciso 1A do caput de 84. Extra concursal, tá? Extra concursal. E aí, se eu não tiver nenhum credor que queira adiantar esse valor, decorrido o prazo do caput sem manifestação dos interessados, o administrador judicial promoverá a venda dos bens arrecadados, se tiver ou não tiver, né, aquele mínimo lá que ele arrecadou irrisório, no prazo máximo de 30 dias para os bens móveis e de 60 para imóveis,
e apresentará o seu relatório nos termos e para os efeitos expostos nesse artigo. Que relatório é esse? Vai ser um tipo de relatório final. E aí, que a gente sabe que isso que foi vendido não é nem suficiente para pagar as custas do processo. Por conta disso, no parágrafo 3º, o juiz profere uma sentença encerrando a falência. Há outro pagamento, não pagamento de nada. Mas essa sentença do 114A, ela também serve para fins de requisito da mesma maneira que serve aquela do 156, que é mais completa. Bom, aí, preenchidos os requisitos, formulado o pedido, é possível partir para análise da sentença da reabilitação. Então, ó, configurada qualquer das hipóteses 158, na verdade, assim, preenchidos os requisitos, né? O falido poderá requerer ao juízo da falência que suas obrigações sejam declaradas extintas por sentença. É a reabilitação, né? E aí, então, como é que funciona? Primeiro, abre o prazo comum para todos os interessados pelo Ministério Público em 5 dias se manifestarem. Aí, passado esse prazo, o juiz tem 15 dias para proferir a sentença, declarando a extinção de todas as obrigações do falido, inclusive as trabalhistas, e dessa sentença cabe a apelação, tá? Aí, assim, existe esse artigo 159A, artigo novo também, introduzido em 2020, que fala que a sentença de declarar extinta a obrigação do falido, ela só pode ser rescindida por meio de ação rescisória, na forma prevista do CPC, a pedido de qualquer credor. E aí ele traz requisitos específicos para essa rescisória. Quais são? Tem que seguir lá aqueles do Código de Processo Civil. Então, ele traz requisitos especiais, específicos. Caso se verifique que o falido tenha sonegado bens, direitos ou rendimentos de qualquer espécie anteriores à data do requerimento da sua reabilitação. Então, ele tinha bens antes e ele não falou nada, porque até então ele continuava como responsável pelos débitos, tá? Por isso que ele continua inabilitado, tá? Os termos do artigo 159, tá? O prazo dessa rescisória é de 2 anos, está previsto no parágrafo único desse artigo 159A. Bom, gente, é o que eu falei. Falência é muito extenso. Então, a gente está condensando aquilo que seria a matéria de universidade, ou de um curso de 40 horas, estamos tentando condensar em 3. Em 2 não deu. Então, na próxima aula, a gente vai falar dos efeitos e das suas consequências, tá bom? Hoje eu fico por aqui e a gente se vê no nosso próximo encontro, nossa próxima aula. Até lá!